E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio fala um pouco mais a respeito de depressão, conversando com a doutora Maria Helena Marcondes, psico-oncologista. Bem, no nosso quadro de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos na semana passada, que é a respeito de depressão. E hoje nós estamos aqui com a doutora Maria Helena Marcondes, ela que é psico-oncologista do Instituto Ribeirão Pretano de Combate ao Câncer, e eu gostaria de conversar com ela um pouquinho a respeito da incidência que a senhora vê dos quadros depressivos na população que a senhora atende. Existem alguns fatores. O paciente vem para fazer o tratamento e a gente observa que em alguns casos, o paciente, ele pós o diagnóstico, quando ele tem essa notícia, toda essa questão envolvendo o câncer e todas as vertentes do tratamento, a gente observa que o paciente entra num quadro de depressão. E é uma depressão em função da razão de um diagnóstico que a gente observa que tem toda essa história, né, em relação ao câncer. Mas também tem o quadro do paciente que quando a gente faz essa investigação no paciente, a questão voltada para o tratamento, a gente observa que já tem um quadro de depressão no histórico desse paciente. O que eu observo quando eu tenho essa relação com o paciente em função de tratamento é que tanto esse paciente que já tem um histórico de depressão e esse paciente que também pós-diagnóstico, né, a gente consegue fazer um tipo de tratamento que pode direcionar, porque naquele momento está voltado muito para a questão do tratamento oncológico. Então a gente observa que naquele momento, independente do quadro anterior ou do momento, existe uma questão imediata de tratar, porque começa a vir tudo para a superfície, esse medo e tudo que envolve a questão da depressão. Então o tratamento em si no paciente oncológico, que eu vejo um pouco diferenciado no momento do tratamento em relação às questões anteriores de depressão, de quadros, obviamente não ligados com oncologia, eu vejo que no momento o paciente, independente do que se apresenta, tem uma necessidade muito maior naquele momento de ser tratado e voltado em função do tratamento oncológico. Depois sim, numa oportunidade, as outras questões. E é muito frequente essa questão dessa depressão anterior que o paciente traz no seu histórico de vida? Eu observo que sim, a maioria sim, e às vezes essa depressão ela vem com aquela história, aquela historicidade lá atrás de uma depressão mascarada, mas que ao investigar esse paciente é observado que esse paciente tem um quadro de depressão. Do ponto de vista oncológico, a gente não pode estabelecer uma relação de causa e efeito, não é? Em relação ao paciente que é depressivo, ter uma chance maior de ter uma neoplasia, um câncer. Mas é importante que a gente trate esses fatores também junto com o tratamento oncológico, não é mesmo, doutora? Sim, isso é fundamental. Eu observo, eu trabalho no Instituto há quase 20 anos e a gente vem observando ao longo de todo o tratamento, independente do tipo de paciente, porque cada um tem uma personalidade, cada um é um indivíduo, eu vejo que se a gente não consegue tirar esse paciente do quadro de depressão, é muito complicado, é muito complexo tratar o câncer. Eu diria que isso está extremamente estabelecido na relação de tratamento, não que a depressão vá causar o câncer, mas a partir do momento do diagnóstico, é muito importante não deixar esse paciente no quadro de depressão. Isso é o que a gente fala muito hoje em dia do tratamento multidisciplinar, que o paciente precisa ser encarado e tratado como um todo, né? Tanto no aspecto físico quanto também no aspecto psicológico, não é mesmo? É fundamental, porque assim, a partir do momento que o paciente tem o diagnóstico de uma neoplasia, ele já tem o diagnóstico, está constatado, mas esse paciente tem que ter um olhar do todo desse paciente. Quais as vertentes, quais as necessidades dele para que ele possa ter um tratamento de excelência, porque senão fica muito difícil, inclusive para a equipe médica, por conta de todas as intercorrências que acontecem durante o tratamento.
Esse é um assunto bastante excitante, bastante interessante. Nós poderíamos contar com a presença da doutora Maria Helena aqui durante várias horas, conversando, aproveitando da experiência que ela tem nessa área. Mas nós teremos que ficar aqui em função do nosso tempo, e eu convido a todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que quiserem, se interessarem por fazer alguma pergunta, no nosso próximo quadro estaremos aqui com o maior prazer tentando responder às dúvidas dos nossos telespectadores. Tenham todos uma boa semana e sempre com muita saúde.